Bem-vindos ao Samurai Recap. Meus amigos, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado ao canal. E hoje eu estou trazendo a história do genro inútil. E desde já, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar essa jornada. E se batermos a meta de 300 likes, estarei trazendo a próxima parte. Lembrando que também temos a história do banido vingativo no canal. E sem mais, vamos para o vídeo. A nossa história começa em um lugar onde a luz do sol brilhava e os pássaros voavam. E nós já vemos nosso protagonista, um garoto ruivo. O seu nome era Chuvo Show, e ele estava à frente de uma cama, e junto a ela estava uma mulher, o chamando de querido e diz a ele para se deitar com ela. O protagonista, sem entender a situação, pergunta o que estava acontecendo, mas ele acabou de acordar em um lugar estranho, e tinha uma mulher que ele nunca viu na vida o chamando para furar. De repente, aparece alguém chutando a porta daquele lugar. E ele diz que o seu cunhado tinha acabado de se casar com sua irmã e já estava indo para a cama com outra mulher. O homem continua falando que a família Kim não pode ter um genro tão inútil e pervertido como ele. Com isso, o seu cunhado chuta o protagonista. Analisando a situação, o prota conclui que o dono desse antigo corpo com certeza era alguém que não prestava. Ao ser jogado na rua, Vushou fica sem entender por que estava apanhando, pois a culpa não era dele, que o antigo dono desse corpo era um lixo. Ao verem o protagonista no chão, do lado de fora todos que olham para ele, e começa a fofocar dizendo que ele não valia nada, pois ele era o pior de todos os lixos, e se não fosse pelo acordo que a família Chu fez com a família Kim no passado, a senhorita Kim jamais teria se casado com um homem tão desprezível. De repente, o protagonista começa a sentir uma imensa dor em sua cabeça. Com isso, ele vai parar em um lugar estranho, onde as luzes brilhavam, e ele estava dentro de uma tigela gigante. Nesse momento, aparece um velho o chamando de pirralho maldito. Vendo aquilo, o protagonista toma um enorme susto e diz, para o velho não devorá-lo, isso porque ele não toma banho tem um mês, e nunca lava suas partes íntimas, tanto a parte da frente como a parte de trás. O velho, com raiva, diz que nunca iria devorar alguém tão nojento como ele, porém ele queria acabar com ele, isso porque ele estava esperando mais de 3.000 anos para reencarnar, usando a tigela da reencarnação, porém aquele fedelho passou na sua frente e arruinou os seus planos. Ainda falando, o velho diminui o seu tamanho, e aparece na frente dele, e diz para ele prestar atenção nas suas lições, que a sua alma está sumindo, e não teria mais tempo para lhe explicar as coisas. Primeira lição: a tigela da reencarnação está destruída, mas ele pode repará-la se absorver metais. Segundo, a tigela produz fluxo de energia que pode ajudá-lo no cultivo e a melhorar sua força. Terceiro, a tigela pode ajudar ele a dominar e compreender as artes marciais. Enquanto o velho falava, o protagonista dá um soco no velho e diz que os pés dele fedem muito. O ancião fala que este mestre está o ajudando e era assim que ele retribui, golpeando um grande ancião. Os dois continuam brigando por um bom tempo, porém o velho falou que seu tempo tinha acabado. Antes de sumir, o velho diz que entregará para ele um pouco do seu conhecimento, e aquilo era a espada do silêncio, e as habilidades médicas Yin Yang, e antes de sumir, o velho diz que ele iria desaparecer desse mundo, pelo menos queria deixar essas habilidades com alguém, para que seu legado nessa terra não desapareça como folhas secas que são queimadas pelo sol. Vushou fica pensativo, e pensa que talvez tenha sido duro demais ao tratar o velho daquela maneira. Só que quando ele pega os pergaminhos com as artes marciais, o prota diz que irá morrer, pois aqueles pergaminhos estavam fedendo muito. O velho ri da cara do protagonista, e diz que deixou aquilo nos seus sapatos por 3.000 anos. O protagonista diz que realmente estava certo em tratar o velho daquela maneira, pois ele era muito porco. Voltando para a realidade. O protagonista ri, e diz que aquilo não foi um sonho, pois as habilidades estavam na sua cabeça. Com isso, o prota começa a se vangloriar, ele diz que o verdadeiro protagonista acabou de surgir.
Todos ao redor olham para ele e dizem que ele estava bêbado outra vez. Vushou mais uma vez, pensa que o dono desse corpo realmente tinha uma má reputação. Porém, ele fará de tudo para reverter isso. Porém, ele diz que saco vazio não para em pé, por isso, antes de mais nada, ele tinha que comer para seu corpo ficar saudável. Então, o protagonista começa a caminhar pela cidade, procurando um lugar para comer. De repente, ele chega em um lugar que estava escrito, Casa de Enguia. Ao ver o letreiro, o prota pensa que, provavelmente, aquele lugar servia enguia, e então, ele decide entrar. Porém, quando ele chega na porta, aparecem muitas mulheres, elas dizem para o jovem mestre brincar com elas, pois fazia alguns dias em que ele não as visitavam. E então, uma garota se aproxima dele e diz que ele se esqueceu dela só porque casou, e que não era para fazer isso, pois ela também tinha muito amor para oferecê-lo. E então cai a ficha do protagonista, e ele finalmente se dá conta o porquê do nome se chamar Casa da Enguia. Isso porque as garotas daquele lugar gostavam de brincar com as enguias dos visitantes. Nesse momento, aparece a proprietária do local, ela o chama de jovem mestre Shu, ela fala que estava com saudades dele, pois ele não a visitava tem um tempo. A mulher, completamente alegre, segura o protagonista, e manda os servos prepararem o lugar de sempre para o seu cliente VIP. Enquanto ele comia, uma garota se aproxima e o chama para brincar. Ela fala que sentiu sua falta e que durante esse tempo, tinha aprendido novas formas de servi-lo, por isso eles deveriam ir para um quarto para ela mostrá-lo. Nisso, é quando aparece um homem chutando a porta. Ele diz que está procurando por Vushou da família Shu, e que tinha contas a acertar com ele. O bandido aponta a espada para ele, e diz que pegaram ele com Qingyi, traindo a beleza número 1 da cidade. As pessoas no local começam a dizer novamente que o protagonista é um lixo, e se ele for morto, será um benefício para a cidade. Com isso, o bandido avança para cima do protagonista, que consegue desviar por pouco do ataque do figurante. Vushou fala para eles conversarem com calma, pois aquilo era um mal-entendido. Só que o homem não quis saber, e ataca o protagonista mais uma vez. Porém, no último momento, ele segura a espada no susto. De repente, a lâmina da espada some, e o bandido fica sem entender. Com isso, o protagonista começa a sentir o seu corpo ficando mais forte. Nisso, ele lembra que o velho falou, pois a tigela da reencarnação absorve metais fazendo ele ficar mais forte fortalecendo seu cultivo. Com isso, o prota percebe que atravessou para o estágio de refinamento de sangue, coisa que iria demorar um ano cultivando normalmente. O bandido com raiva, pergunta para o prota, o que ele tinha feito com sua espada. Porém Vuzou prepara um ataque, e diz para ele descobrir no outro mundo. Com isso, o prota acerta um belo golpe no figurante, que sai voando do lugar e vai parar na rua. Nisso, o protagonista continua batendo no bandido, e diz que aquele golpe era por tentar matá-lo, aquele outro, era porque ele era muito feio, e o terceiro era porque ele tinha cara de broxa. Caído no chão, o vilão diz que se ele não fosse pego desprevenido, nunca teria sido derrotado, pois era impossível perder para um lixo como o protagonista. O prota diz que o segundo poeta Lu Xun, o ganhar é o que importa, já o processo tanto faz. O autor Lu Xun lá atrás quebra a quarta parede e diz que nunca pronunciou essa frase, porém o papo fazia sentido. O vilão começa a pedir para o protagonista poupá-lo, isso porque ele só fez isso para ganhar o coração de Qingyi, pois ela disse que apesar dele estar casado, só tinha olhos para ele. O protagonista não liga para as palavras do figurante, e diz que se ele fosse mais bonito na próxima vida, poderia ganhar o coração de uma mulher. Com isso, Vushou acerta o último soco no vilão, que acaba indo de Vasco ali mesmo. Os figurantes ao redor ficam surpresos e se perguntam desde quando o protagonista tinha se tornado tão forte, pois todos sabiam que ele odiava cultivar, e só intimidava os outros por causa do status da família Qi. Com isso, o prota começa a se gabar, e diz que a tigela que o velho lhe deu realmente é incrível,
e por causa disso, ninguém nunca mais voltará a agredi-lo. De repente, ele escuta uma voz o chamando, e logo fica com medo. Isso porque, segundo as antigas memórias desse corpo, essa voz pertencia ao seu sogro. Com isso, nos é explicado que aos poucos, ele está se lembrando das memórias do dono desse antigo corpo. O sogro, com raiva, pergunta para onde ele tinha ido, se ele finalmente lembrou que tinha um sogro, e por qual motivo ele teve a cara de pau de ir para o distrito da luz vermelha em pleno à luz do dia. Vuzou, completamente apavorado, diz que ele só foi ali para comer, pois estava morrendo de fome. O senhor Qi começa a gritar com ele, e manda ele parar de mentiras, pois aquela era a casa da enguia, e aquele era um lugar de entretenimento, e não para comer. O protagonista pergunta ao sogro como ele sabia disso. Porém o sogro disfarça, e pensa que o prota quase o entregou. Com raiva disso, ele dá um tapa em Vuzou e diz que ele envergonhou sua família. As pessoas no local dizem que antigamente o patriarca que era um cliente VIP da casa da enguia, porém ele sempre se disfarçava para vir a este lugar. De repente, uma mulher pede licença, e manda a multidão deixá-la passar. Todos olham para ela e ficam encantados com sua beleza, pois ela tinha um belo corpo, seus cabelos e olhos eram azuis, como a água do oceano mais belo, e sua aparência era angelical. Com isso, a beldade aparece na frente do nosso protagonista, e no mesmo instante, ele lembra que ela é sua esposa, King Mo. Vuzou olha para ela admirado, pois aquela aparência maravilhosa fizeram ele amaldiçoar o antigo dono desse corpo, dizendo que ele era um imbecil por ir atrás de outras mulheres, mesmo tendo uma esposa tão linda como ela. Os figurantes começam a dizer que o protagonista não vai escapar dessa, e que provavelmente a bela King Mo foi até ali para pedir o divórcio, e que isso seria um belo espetáculo de se assistir. A bela dama chama pelo prota, com isso ela se abaixa, e contrariando todos no local, King Mo segura o rosto do protagonista, e pergunta se ele tinha se machucado. Completamente surpreso, o protagonista lembra que essa garota era a única pessoa que era amável e gentil com o antigo dono deste corpo. Vendo quão idiota ele foi, o prota toma uma decisão e diz que vai amá-la e honrá-la, e ser completamente diferente do canalha em que ela tanto ajudou. Ainda preocupada, a beldade pergunta por que ele está quieto, e se a dor em seu rosto era grande. O prota recobra sua consciência, e com um belo sorriso no rosto, ele diz que no começo doía, porém ao ver sua linda esposa, aquela dor não significava mais nada. A garota fica surpresa, pois nunca tinha ouvido tais palavras da boca de seu marido. Com isso, ela fica envergonhada e diz para eles irem para casa, pois tinha que cuidar do ferimento em seu rosto. Os figurantes, vendo aquilo, dizem que estão com inveja, pois o protagonista era muito sortudo por ter uma esposa como King Mo, e ainda por cima tinha o perdoado por ir ao bordel um dia depois de seu casamento. Nisso, o casal estava andando pela cidade. De repente, aparece um figurante e manda eles esperarem. O prota lembra que ele é Guapi da família Xie, e ele era inimigo natural do antigo dono do corpo. O vilão insulta o protagonista, e pergunta até quando ele ficará escondido atrás de uma mulher. O protagonista, rindo, zombra da cara dele, e diz que ele está se escondendo, da mesma forma em que ele esconde sua calvície. O prota ainda zoando o vilão, e diz que ele era tão feio, que até o seu próprio cabelo não queria ficar perto dele, e por isso fugiu. O calvo fica com raiva, e diz que mês que vem haveria uma competição de artes marciais, e se o prota perder, deveria se separar de sua esposa. Vuzou pergunta se ele comeu lixo antes de sair de casa, pois ele nunca iria postar nada relacionado à sua querida esposa. Porém, ele aceitaria o desafio de lutar, isso porque todo aquele que tentarem algo com sua esposa, devem ser destruídos até não sobrar nada. A bela dama fica completamente corada, isso porque o Vuzou nunca tinha defendido ela dessa maneira. Com isso o protagonista segura em suas mãos, e diz a ela para ir embora, pois não queria ficar mais vendo aquele rosto horrível do figurante, e sim o seu belo rosto. O calvo se pergunta desde quando o protagonista tinha coragem de se levantar contra ele,
porém aquela seria a última vez que ele faria isso, pois quando ele perder, ele irá destruí-lo e irá ficar com sua esposa. Chegando na residência da família aqui, o patriarca dá um grande esporro no protagonista, isso porque ele concordou em duelar contra a família Xia na competição de entre famílias. O senhor Qi continua falando que o prota era alguém egoísta, e que sua família já estava passando por uma crise, e ele ainda por cima coloca a família Qi em mais um problema, pois se o protagonista perder, toda a família seria ridicularizada e perderia mais ainda a sua reputação na cidade. Wu Zhou tenta acalmar os pais de sua esposa, e diz que tem um plano para ganhar a competição. Ele iria trabalhar duro, só para colocar o nome da família aqui nas alturas mais uma vez. O ancião não acredita nas palavras dele, e diz que já conhece sua personalidade, pois um tempo atrás, ele tinha pedido a melhor espada da família aqui dizendo que ia treinar, e no final acabou a vendendo por 1000 moedas só para beber. Teve outra vez, que ele pegou os melhores pergaminhos da família dizendo que queria cultivar, e ele usou aqueles pergaminhos como papel higiênico. A esposa do patriarca, chorando, diz que o pior castigo que os céus poderia ter dado a ela foi sua filha ter se casado com alguém como ele, pois a pior coisa que seu marido fez foi fazer um acordo com o pai do protagonista por esse casamento. King Mo fala que era para esquecer esse assunto, pois eles já estavam casados e não tinham o que fazer, por isso não precisava ficar discutindo sobre algo que já passou e não tem mais volta. A garota olha para o seu marido com uma cara séria, e diz que ele não deveria ser tão impulsivo e se meter em problemas por causa de bobagens, porque a competição de artes marciais era muito perigosa e ele poderia acabar se ferindo ao participar. O protagonista, vendo aquilo, fica feliz como um cachorrinho, e pergunta se sua esposa estava preocupada com ele. King Mo fica completamente envergonhada, e diz que está fazendo isso, porque ele era parte da sua família aqui, por isso ele não deveria entender errado. O protagonista tenta ir atrás dela, porém o seu sogro manda ele esperar, e diz que por causa que ele foi pro bordel um dia depois de seu casamento, ele iria passar as noites no armazém, e como castigo, ele não poderá sair sem sua permissão. Com isso, o protagonista diz que entende e sai correndo com medo de seu sogro. Chegando no pátio da residência, o prota ouve uns servos falando que teve 2 famílias na cidade que desenvolveram a intenção da espada. Com isso, o protagonista lembra que a espada do silêncio que o velho tinha lhe dado tinha a intenção da espada, e que se ele treinar essa arte, pode ser útil para a família que mudar sua reputação. De repente o protagonista vê um servo sendo jogado no chão junto com os portões da residência que o patriarca aparece, e pergunta quem teve a ousadia de tentar invadir a sua propriedade. E então, nos é mostrado 2 anciões, e um deles era líder da família Li, já o outro era líder da família Mao. Um dos anciões cumprimenta o patriarca, e diz que está ali para conversar sobre a compra da fábrica de armas da família Qi. O outro ancião fala que 70% das pessoas da cidade compra nas fábricas deles, isso porque a família que não possuía alguém que forjasse armas com a intenção da espada, por isso a melhor coisa que o ancião poderia fazer seria vender sua fábrica. O sogro do protagonista pensa que eles têm muita cara de pau em tentar arruinar sua família em pleno à luz do dia, pois todos sabem que a sua família passa por uma crise, e eles querem se aproveitar disso. O ancião continua zombando do patriarca, e diz que a única forma de salvar a família aqui é ele fazer armas com intenção da espada. O patriarca aqui, tentando esconder a verdade, diz que a sua família consegue fazer esses tipos de armas também. Os 2 anciões, sendo traiçoeiros, dizem para ele mostrar, isso porque eles tinham trazido testemunhas para ver se era verdade, e desta forma, se que o patriarca estiver dizendo for verdade, todos iriam confirmar e a reputação da família que iria crescer. O patriarca pensa que eles armaram para humilhar sua família na frente de todos, porém ele tinha que ir até o final e tentar a sorte. Ainda atuando, o mestre Qi manda o servo buscar suas espadas para demonstração. Com isso, o ancião pensa que essa foi sua única alternativa, pois mesmo que fosse quase impossível ele sair vitorioso, ele só poderia orar por um milagre de Deus. Nesse momento, Wu Zhou observava aquela armação de longe, e disse que precisava fazer alguma coisa para ajudar seu sogro e a família aqui.
Chegando no armazém, ele vê muitas armas, e diz que vai usar a intenção da espada para fortalecê-las. O protagonista segura uma arma e consegue passar sua energia para ela. Nisso Vushou começa a rir, e diz que a arte que o velho lhe deu realmente era útil. Com isso, nos é explicado que a intenção da espada é uma energia, que alguns cultivadores conseguem reforçar suas lâminas, fazendo elas ficarem mais fortes e resistentes. De repente, entra um servo do patriarca, e ao ver Vuzou no armazém, ele diz que o protagonista não deveria estar roubando as coisas de seu sogro em um momento tão crítico como esse, pois a família que estava prestes a ser destruída por aqueles anciões lá fora. O prota, dando uma de bom moço, diz que nunca faria isso com sua família, e que estava ali para ajudar a levar as espadas até seu sogrão. Vuzou, mais uma vez passa sua intenção da espada, para um grupo de armas sem o servo perceber. Com isso ele diz pro servo levar aquelas espadas que ele separou com carinho para o ancião. O protagonista, com um sorriso maligno, pensa que vai adorar ver a cara dos anciões depois disso. Chegando no local, o servo entrega as espadas, e o ancião que, apesar de estar resistente, diz que eles poderiam testá-las para ver sua qualidade. Os dois velhos pensam que ele poderiam atuar o quanto quiser, mas logo acabará com essa farsa junto com a família aqui. O ancião, com um sorriso maligno, diz que não será educado e irá testar a espada. Nesse momento, o velho avança e golpeia a espada que o protagonista reforçou. A coisa velha começa a se vangloriar, e pensa que finalmente irá tomar a fábrica de armas da família Qi, e logo iria se apossar de toda a sua família também. Só que, para surpresa de todos, a espada do velho que tinha quebrado, e todos ficam sem entender. Isso porque a arma da família Qi também tinha a intenção da espada, e não só isso, como também ela era mais forte do que a da família dos dois anciões. E esse acontecimento deixa não só os velhos surpresos, como o sogro do protagonista também fica boquiaberto. Os dois velhos começam a cochichar e dizem que subestimaram a família Qi, e que por isso deveriam ir embora, antes que as coisas piorem para eles. Com isso, os anciões falam pro patriarca que aquilo foi um mal-entendido entre eles, por isso eles partirão para não incomodar mais e iriam para casa. Nesse momento, o protagonista manda os dois esperar. Vuzou fala que os dois chegaram na residência para destruírem a reputação da sua família Qi, e não só isso, como destruíram a grande porta de sua família, e por isso eles não poderiam ir desse jeito. Um dos anciões, com raiva, pergunta o que o protagonista queria dizer com isso. Vuzou fala que eles são todos amigos, por isso ele irá fazer um desconto, e que eles deveriam pagar 10.000 moedas pelos danos causados à sua casa. O prota, tentando assaltar a luz do dia, continua falando que o portão da família Qi estava ali há muitos anos, ele era de um material especial, e também foi coberto de ouro, porém os dois anciões destruíram o pobre portão para entrar na residência. O protagonista começa a se fazer de vítima na frente de todos os presentes, e as pessoas, comovidas por ele, começam a gritar para os anciões compensarem a família Qi. O velho começa a insultar o prota e diz que um criado não tinha que se meter nos seus assuntos, só que, para surpresa do ancião, o patriarca manda ele tomar cuidado com suas palavras, pois ele não era uma pessoa qualquer, mas sim seu genro. E isso fazia dele seu filho. O outro ancião pede perdão pela ofensa e diz que vai compensá-lo pelos danos. Com isso, eles pagam as 10.000 moedas e logo se viram para ir embora. Porém o protagonista diz que não foi claro, pois era 10.000 de cada um. Ouvindo isso, os anciões ficam abismados e diz que aquilo era um assalto, pois nenhum portão custava tanto. O patriarca diz que se eles não pagarem, ele irá chamar seus seguranças especiais. De repente aparece um bando de homens musculosos, e o protagonista diz que o seu sogro tem um gosto peculiar ao contratar gogoboys para ser seus seguranças. Com isso, os anciões pagam o resto ao protagonista, e dizem que prefere pagar do que ter que lidar com aqueles homens esquisitos. Enquanto eles estavam indo embora, o prota zomba deles, e diz que podem voltar e quebrar o portão sempre que quiserem. O sogro reconhece a atitude de Vuzou,
e fala que se não fosse pelas habilidades do prota, ele não conseguiria recuperar o prejuízo que os anciões deixaram, e que o protagonista realmente pensava em sua família. Vuzou fica feliz, isso porque 20.000 moedas era tudo o que ele precisava para ficar rico, e com isso, ele poderia comprar metais para aumentar seu cultivo. De repente, o dinheiro de sua mão desaparece, isso porque o seu sogro tinha tomado dele. O patriarca disfarça, e diz que aquele dinheiro era para consertar o portão como ele mesmo disse aos anciões, e ainda por cima, não era para o prota estar ali, pois ele deveria estar no armazém de castigo como ele tinha ordenado. O protagonista com raiva, pensa que o velho era mais sem vergonha do que ele, pois ele tomou seu dinheiro só para gastar com besteiras, e nem disfarça dizendo que vai consertar o portão com ele. Enquanto Vuzou ia embora, o patriarca pensa que, aquele dia foi uma surpresa, pois durante a manhã, Vuzou acabou com um cultivador que queria matá-lo. E logo depois, ele defendeu sua família que, e apesar dele querer aproveitar a vida às vezes, ainda assim se preocupa com os seus familiares, e por isso, ele era muito parecido com o seu pai, e talvez um dia, Vuzou possa se tornar alguém digno. E então ele não terá nenhum arrependimento de ter entregado sua filha para ele. Ao chegar no salão da espada, o patriarca pergunta ao servo como que as suas armas possuíam a intenção da espada, pois quando ele estava no salão, ele tinha certeza que elas eram espadas normais, e não só isso, como ele sabe que ninguém de sua família tinha esse poder. O servo diz que também está tão surpreso quanto ele, pois até onde ele sabe, ninguém tinha tocado nas espadas de sua família. De repente, o servo lembra que o protagonista estava mexendo na espada quando ele foi buscá-las, e diz isso para o patriarca. O ancião que pensa na possibilidade disso ter sido obra de Vuzou. Porém ele logo dissipa seus pensamentos, e diz que isso era impossível, isso porque não era qualquer cultivador que poderia possuir a intenção da espada, ainda mais Vuzou, que não gostava de cultivar, e muito menos forjar espadas. Após isso, nos é mostrado o protagonista dentro do armazém, lamentando porque tinha perdido seu dinheiro. Ele pensa que para piorar ele não tinha como cultivar sem metais. De repente, ele lembra que a família aqui tinha um depósito de lixo dentro do armazém, onde eles jogavam fora as espadas com defeitos. O prota vai até esse local, os seus olhos começam a brilhar e diz que aquilo era o paraíso, e com aquele tanto de metal, ele poderia cultivar e ficar ainda mais forte. Observação. Só queria dar uma ressalva para vocês se atentarem no formato que o prota fez com as espadas. Lá ele. E se você tá gostando do vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like. Voltando para a história. O protagonista começa a absorver a espada, de repente uma energia começa a envolvê-lo. Com isso, Vuzou começa a sentir seus meridianos sendo fortalecidos e seu corpo ficando mais forte. O prota pensa que ao absorver aqueles metais ajudou ele a chegar no pico do refinamento de sangue, e a partir de agora, ele não seria mais o genro inútil da família que. De repente, nós vemos dois homens andando pelas ruas da cidade, e eles comentam que, sem Vuzou eles não têm dinheiro para se divertir na casa da enguia, pois sempre é ele que paga todas as contas. O outro homem diz que deveriam visitá-lo e chamar ele para beber, pois ele sempre pega as coisas valiosas da família aqui para se divertirem. E também, essa seria uma boa desculpa para ver a esposa dele. Com isso, nos é revelado o nome desses homens. Um deles era Lei Shi, já o outro era Sen Shi, e ambos eram irmãos. De repente, aparece um homem chamando pelos dois. Nesse momento, nos é revelado que a pessoa chamando por eles era Guapi da família Shi. O calvo diz que precisa da ajuda deles para dar um fim em alguém, e se eles fizessem o serviço bem feito, receberiam 100.000 moedas. Os irmãos Shi ficam animados com aquela quantia de dinheiro, com isso, eles dizem que seria um prazer ajudá-lo na sua missão. E então eles perguntam, quem era o alvo que Guapi queria por um fim? O calvo fala que era o companheiro deles, Vushou da família Xie. Os dois ficam irritados, e diz que Vuzou era seu melhor amigo, e que nunca fariam esse tipo de coisa. O calvo
fala que pessoas como eles não têm nenhum tipo de dignidade e jamais iriam priorizar os seus amigos do que o próprio dinheiro. O vilão continua dizendo que eles pensam que usam Vuzou para beber, mas na verdade era o próprio Vuzou que usavam os dois. Isso porque o Prota só intimidava as pessoas da cidade porque sabiam que eles eram fortes. Um dos irmãos diz que se o Vuzou morrer, eles perderiam seu irmão de copo, e não teria mais ninguém para pagar bebidas. O Calvo, ainda tentando convencê-los, diz que após Vuzou ser eliminado, ele seria o irmão deles e sempre iriam pagar tudo o que eles quiserem. E não só isso, pois quando ele pegar a esposa do protagonista para si, ele iria deixar os dois se divertir com ela também. Movidos pela ganância, os dois aceitam na mesma hora e diz que, só que para isso o vilão teria que pagar um pouquinho mais pelo serviço, pois apesar de serem assassinos, ainda assim, eles consideravam Vuzou seu amigo. O vilão joga o dinheiro para os dois, e fala que dará mais dinheiro quando o serviço tiver concluído, e então eles sairiam para beber. E enquanto se virava para ir embora, o Calvo pensa que adoraria ver a cara do protagonista ao ser traído e morto pelos seus melhores amigos. Voltando ao protagonista. Nos é explicado que, para cada estágio de cultivo, existiam 9 níveis. E a cada nível que você evoluir, um meridiano é aberto, e quando se abre um meridiano, você ganha a força equivalente a um boi. Já o protagonista está na 9ª camada do refinamento de sangue. Um cultivador comum a essa altura teria a força de 9 bois, isso porque ele abriu seus 9 meridianos. Porém, a energia absorvida pela tigela da reencarnação é extremamente pura, o que faz o protagonista ter a força de 3 bois a cada meridiano aberto, diferente de outros cultivadores que só têm a força de um boi. Como o protagonista estava na 9ª camada do refinamento de sangue, e cada meridiano aberto equivale a 3 bois. Então nesse estágio ele possuía a força de 27 bois. O protagonista diz que deveria descansar pois passou o dia treinando. Nesse momento, houve uma explosão em sua porta, e os dois irmãos aparecem atrás dela para atacar o protagonista. Vuzou diz que se lembra deles, e pensa que provavelmente eles não estão naquele lugar apenas para beber com ele. Um assassino diz que não estão ali para beber, e sim para tomar sua vida, isso porque alguém pagou uma fortuna para eliminá-lo. Vuzou diz que vai dar uma chance para eles saírem daquele lugar, e fingir que nada aconteceu, isso porque eles eram como irmãos. Os dois irmãos começam a zombar do protagonista, e dizem que nunca o considerou como amigo, e só andavam com ele porque não tinha motivos para rejeitar as bebidas e mulheres grátis que ele pagavam. E não só isso, como também estavam esperando o dia para que o protagonista fosse compartilhar sua esposa com eles. Com isso, o protagonista muda sua fisionomia e pergunta para eles quem os tinha mandado até ali. Pois se eles contassem, iria poupá-lo em consideração a sua antiga amizade. Os dois, sem acreditar, começam a falar que ele tinha enlouquecido, isso porque ele nunca gostou de cultivar, e só dava uma de valente na cidade porque tinha eles por perto. Lei Shi chega perto do protagonista e diz para ele se cortar com a faca, e que em consideração a ele não iria matá-lo. O outro irmão pensa que o poder de seu irmão está na 6ª camada do refinamento de sangue, e que Vuzou nunca cultivou, por isso ele jamais teria chance de sair dessa com vida. De repente, o protagonista, com apenas um golpe de sua lâmina, corta Lei Shi, acabando com ele ali mesmo. O protagonista, com uma cara de mal, diz que tinha avisado para eles fugirem. O outro irmão começa a entrar em pânico, ele diz que aquilo era impossível, pois Vuzou nunca tinha cultivado. De repente, o vilão começa a se ajoelhar com medo, e diz que o protagonista escondeu sua força esse tempo todo, e se soubesse disso, jamais teria atacado ele. O Prota diz para não culpá-lo pelos problemas que ele mesmo causou, pois foram eles que traíram sua amizade por dinheiro. Porém, ele diz que vai dar uma chance dele viver, e manda ele dizer quem o tinha enviado. Senshi, com medo, diz que foi Guapi da família Xie. Pois o Calvo queria vê-lo morto para ficar com sua esposa. Senshi
continua falando que errou, e que se em nome de sua antiga amizade ele poderia poupá-lo. Vuzou diz que isso era impossível. O vilão começa a implorar dizendo que ele tinha prometido não acabar com ele. O prota diz que eles traíram sua amizade sincera por dinheiro, e por cobiçarem sua esposa. Então ele só está devolvendo o favor de trair com sua palavra da mesma maneira que eles fizeram com sua amizade. E então, ele não deveria se preocupar, pois em breve Guapira a fazer companhia a eles no outro mundo. Com isso, o protagonista reúne sua energia e acerta um golpe no vilão, acabando com ele ali mesmo. Após isso, o prota pensa que a força de 27 bois realmente é impressionante. Nesse momento, o protagonista sai para o lado de fora e diz que deveria esfriar sua cabeça. De repente, ele ouve a voz de alguém que chama sua atenção. Com isso nos é revelado uma bela mulher, e ela diz que viu tudo o que aconteceu. A garota continua falando que o genro inútil da família Kim não era tão inútil assim, e que aquilo seria bem interessante. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. E mais uma vez, peço que se inscreva no canal. Deixe seu like, pois se batermos a meta de 300 likes estarei trazendo a parte 2. Lembrando que, também temos a história do banido vingativo no canal. O meu muito obrigado. E até o próximo vídeo.